Comemora-se hoje a festa de Santa Isabel da Hungria, padroeira dos irmãos e das irmãs da Ordem Franciscana Secular, conhecida como Isabel da Hungria, mas também Isabel da Turíngia. Em Santa Isabel da Hungria, parece que a santidade lhe veio do berço. Nasceu em 1207 na Hungria. Seu pai era André II, rico e poderoso rei da Hungria. Para reforçar os laços familiares, o soberano havia se casado com uma condessa alemã, Gertrudes de Anderrimerania, irmã de Santa Edviges, que era esposa do duque da Silésia. Em um ambiente de nobres e dos grandes da terra, de reis e rainhas, duques e duquesas, príncipes e princesas, Isabel viveu na corte da Hungria apenas nos primeiros anos de vida, com uma irmã e 3 irmãos. Aos 4 anos, entrava na capela do castelo, abria o grande livro dos Salmos e, ainda sem saber ler, olhava-o longamente e assim passava muitas horas recolhida em oração. Ao brincar com outras meninas, procurava eventualmente algum jeito de encaminhá-las para a capela. Enquanto esta estava fechada, beijava-lhe a porta, a fechadura, as paredes, pois dizia ela, Deus lá dentro repousa. Sua infância foi interrompida quando cavaleiros vieram buscar a menina para levá-la para a Alemanha Central. Isabel partiu de sua pátria com grande séquito e importante dote. Com ela foram suas amas pessoais, que no decorrer do tempo puderam fornecer informações preciosas a respeito da vida de Isabel. As duas talvez fizeram parte mais tarde do núcleo do que viria a ser a Terceira Ordem Regular. Após uma longa viagem, chegaram a Eisenach, para depois subir à fortaleza de Wartburg, o maciço castelo sobre a cidade. Aos 13 anos de idade, realizou-se seu casamento com o poderoso e, entretanto, não menos piedoso Duque Luís da Turíngia, ao qual havia sido prometida desde a tenra infância. Em sua curta existência, faleceu aos 24 anos. Ela conquistou, contudo, o mais glorioso dos títulos, o de santa. Após a morte de seu pai, com a idade de 18 anos, Luís começou a reinar. Seu comportamento sóbrio não correspondia aos costumes vigentes. O próprio casamento foi sóbrio. Santa Isabel fazia bom uso da imensa riqueza de seu esposo, ou seja, distribuindo aos pobres generosas esmolas. Isso causava profunda irritação a muitas pessoas da corte, sobretudo aos seus 2 cunhados, Henrique e Conrado, acusando-a de estar dilapidando o patrimônio familiar. Estes não perdiam oportunidade de tentar fazer-lhe mal. Isabel não gostava das obrigações sociais decorrentes do fato de ser uma princesa. Conta-se que certa vez tirou a coroa da cabeça e prostrou-se por terra. Uma religiosa teria visto esse gesto e Isabel deu a seguinte explicação: como posso eu, criatura miserável, continuar usando uma coroa de dignidade terrena quando vejo o meu Rei Jesus Cristo coroado de espinhos? Uma observação curiosa e bonita na biografia de Isabel. Ela não consumia alimentos sem antes ter a certeza de que eles provinham de propriedades e bens legítimos do marido. Não queria se alimentar daquilo que de alguma forma proviesse de injustiças, do aproveitamento do trabalho não recompensado. Em Santa Isabel, reluzia sobretudo a solicitude para com os necessitados, mas ela era exímia na prática de todas as virtudes, de tal forma que poucas pessoas levaram tão longe quanto ela o desapego aos bens desta terra e a conformação amorosa com a vontade de Deus. Isabel praticava assiduamente as obras de misericórdia, dava de beber e de comer a quem batia à sua porta, distribuía roupas, pagava as dívidas, cuidava dos doentes e sepultava os mortos. Descendo de seu castelo, dirigia-se frequentemente com suas amas às casas dos pobres, levando pão, carne, farinha e outros alimentos. Entregava pessoalmente os alimentos e cuidava com atenção do leito e das roupas dos pobres. Este fato chegou aos ouvidos do marido,
ao que ele respondeu: enquanto ela não vender o castelo, estou feliz. Podemos aqui invocar o milagre do pão transformado em rosas. Enquanto Isabel ia pela rua com seu avental cheio de pães para os pobres, encontrou-se com o marido, que lhe perguntou o que estava carregando. Abrindo o avental, no lugar de pães, apareceram rosas. Este símbolo de caridade está presente muitas vezes nas representações em pintura e em imagens de Isabel. Ademais, esposa exemplar, unida em matrimônio com o marido modelar, a ele dedicava todo o afeto natural e legítimo de seu nobre coração, e era retribuída de fato na mesma proporção. Dessa forma, muito mais do que isso, unia-os o amor a Deus, o desejo de perfeição. O jovem casal encontrou apoio espiritual nos frades menores, que desde 1222 difundiram-se na Turíngia. Entre eles, Isabel escolheu Frei Rudgar como diretor espiritual. Quando ele lhe narrou as circunstâncias da conversão do jovem e rico comerciante Francisco de Assis, Isabel se entusiasmou ainda mais em seu caminho de vida cristã. Desde aquele momento, dedicou-se mais a seguir a Cristo, pobre e crucificado, presente nos pobres. Inclusive, depois que nasceu seu primeiro filho, seguido de outros 2, Santa Isabel não descuidou jamais de suas obras de caridade. Ajudou os frades a construírem um convento em Halberstadt. Depois passou a ser dirigida espiritualmente por Conrado de Marburgo. Seu marido, em 1227, se associou à cruzada de Frederico II, dizendo à esposa que era uma tradição dos soberanos da Turíngia. Luís morreu antes de embarcar, dizimado pela peste em Otranto, com a idade de 26 anos. Isabel sofreu muito quando soube da notícia. Passou então a dedicar-se mais às coisas do reino. Sem a proteção de seu virtuoso esposo, disso se aproveitaram, portanto, seus 2 cunhados para deixarem expandir o ódio que lhes tinham. Com efeito, no mesmo dia a expulsaram do castelo sobre um frio muito rigoroso, com os 4 filhos pequenos, sem lhe permitir levar qualquer dinheiro, agasalho ou alimento. Além disso, num requinte de crueldade, proibiram sobre severas penalidades que qualquer habitante da cidade lhe desse abrigo. Por isso, certo dia, a Santa Duquesa visitou o convento dos frades menores para pedir auxílio? Não. Pediu-lhes para cantarem um Te Deum, na intenção de agradecer ao Senhor a graça de participar nos seus sofrimentos. Somente 2 de suas amas permaneceram junto dela, acompanharam-na e confiaram os 3 filhos aos cuidados de amigos de Luís. Afinal, após alguns meses de indescritíveis sofrimentos, sua tia Matilde, abadesa de Kitzing, tomou conhecimento desses fatos e enviou mensageiros com 2 viaturas para levá-la com os filhos para o seu convento. Posteriormente, seu tio Egbert, bispo-príncipe de Bamberg, lhe comunicou uma proposta de casamento com o imperador Frederico II, o mais poderoso soberano da época. Mas Isabel tinha ambições muito maiores. Seu coração estava todo voltado para o infinito. Nada nesta terra podia satisfazê-lo. Passados poucos dias, regressaram então à Turíngia os cavaleiros que tinham acompanhado o duque Luís à cruzada. Logo depois, apresentaram-se a Conrado e Henrique, censuraram-lhes corajosamente a dureza e crueldade com que haviam tratado a viúva e os filhos de seu próprio irmão. Os 2 culpados não resistiram à franqueza altiva de seus vassalos e, chorando, pediram perdão a Isabel, restituindo-lhe todos os bens de que a haviam despojado. Em 1228, com as mãos sobre o altar da capela dos franciscanos em Eisenach, Isabel renunciou à própria vontade e às vaidades do mundo. Construiu depois um hospital para leprosos. No dia 16 de novembro de 1231, a santa adoeceu. Após receber a unção dos enfermos e o viático, Nosso Senhor lhe apareceu e revelou-lhe que dentro de 3 dias viria levá-la para o céu.
Depois desta visão, seu rosto ficou tão resplandecente que era quase impossível fixar-lhe os olhos. Ao primeiro canto do galo do dia 19, ela disse: Eis a hora em que Jesus nasceu de Maria Virgem. Que galo imponente e lindo seria aquele, o primeiro a cantar naquela noite maravilhosa. Ó Jesus, que resgatastes o mundo, que resgatastes a mim. Depois acrescentou: Ó Maria, ó Mãe, vinde em meu socorro. Em seguida disse baixinho: Silêncio, silêncio, e deixou pender a cabeça como se dormisse. Sua alma acabava de entrar na glória celeste. Para satisfazer a devoção do povo que afluía de toda parte, seu santo corpo permaneceu exposto na igreja durante 4 dias. Muitíssimos milagres atestaram sua santidade. Foi solenemente canonizada em 1235 pelo Papa Gregório IX. Ela é a padroeira da Terceira Ordem Regular de São Francisco e da Ordem Franciscana Secular. Sob seu nome surgiram várias congregações. Na Alemanha, as mulheres que se dedicam ao cuidado dos doentes são chamadas simplesmente, mas não tão facilmente, Elisabetina Hannah. Santa Isabel da Hungria, rogai por nós.